Então, o meu nome é Miguel Oliveira, sou professor na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e vim hoje com um grupo de estudantes dos mestrados em Educação Pré-Escolar e Educação Pré-Escolar em Ensino do Primeiro Ciclo para falarmos um bocadinho sobre a educação pré-escolar, o valor da educação pré-escolar, a pedagogia da infância e a continuidade educativa. Isto num novo tempo, num novo contexto que vivemos atualmente. Portanto, é um enorme prazer estar novamente nesta Escola Infantil Jacinta Marto. Desde já agradecemos a equipa de oradores que aqui está, agradece à professora, à irmã Goretti, pelo convite que nos fez. É o segundo ano consecutivo. No ano passado a dinâmica foi realmente diferente, tivemos mais tempo, tínhamos outro contexto, pudemos interagir antecipadamente com os pais e perceber quais é que eram as suas preocupações, as suas questões em relação a tudo que envolve a educação pré-escolar e depois a continuidade educativa para o primeiro ciclo. Este ano não tivemos essa dinâmica, portanto, fruto dos tempos que vivemos, não é? Do contexto de pandemia. No entanto, a irmã Goretti fez o favor de nos dar algumas categorias de reflexão e análise, e são essas categorias que nós vimos trazer hoje. Portanto, eu comigo trago a Daniela Lúcio, o David Rebelo, a Diana Martins, a Nídia Mesquita e a Sara Dionísio. Portanto, são estudantes do segundo ano destes mestrados profissionalizantes, já têm alguma experiência de práticas pedagógicas nos dois contextos, uns apenas no pré-escolar, outros no pré-escolar e primeiro ciclo, e portanto também têm alguma experiência naquilo que foi o trabalho com crianças e famílias neste contexto à distância. Portanto, no semestre anterior acabaram por estar uns meses a trabalhar com as crianças que estavam confinadas, e portanto esta experiência também pode ser interessante aqui para a nossa discussão. Nós vamos fazer uma breve apresentação partindo dos tópicos que a irmã Goretti nos deu, e depois abriremos o debate e os pais e os profissionais da Escola Infantil Jacinta Marto poderão fazer então as questões que entenderem, levantar curiosidades. Estaremos aqui para vos ajudar a refletir sobre aquilo que vocês entenderem. Então eu vou passar a palavra a uma das minhas colegas de painel. Sim. Só referir que a Diana vai nos falar sobre as orientações curriculares, sobre o lugar que as orientações curriculares ocupam na educação pré-escolar e de algumas aprendizagens que são importantes desenvolver e adquirir e guardar para o resto da vida, mas que são trabalhadas na educação de infância, neste caso na educação pré-escolar. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Eu venho aqui então começar por falar sobre a importância da educação pré-escolar. A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica e é aquela que é a principal e a mais importante na formação das crianças. Tendo em conta o seu desenvolvimento e tendo em conta a sua aprendizagem, tendo em conta a sua formação. E neste sentido, por afirmar que a educação pré-escolar é tão importante, vou começar por falar sobre as aprendizagens. Então, antes de falar sobre as aprendizagens, acho que é importante definir o conceito de aprendizagem. E a aprendizagem pode ser definida como uma construção pessoal que resulta de uma experiência, de um processo experiencial e que se traduz numa modificação de comportamento. Na educação de infância, a criança é o meio e a fonte da aprendizagem. Segundo as orientações curriculares, a criança, com todas as suas singularidades, ou seja, todas as suas especificidades, é o agente da sua aprendizagem e consegue alcançá-la tendo um papel ativo e participativo.
A aprendizagem, sendo assumida como uma consequência da exploração do ambiente e do contexto, envolve as crianças através do brincar, porque o brincar é uma atividade inata e é aquilo que a criança sabe fazer. E é natural, então deve ser isto que nós devemos valorizar, a brincadeira como um meio de alcançar uma aprendizagem. Assim sendo, é possível afirmar que o desenvolvimento das crianças, social, motor, emocional e cognitivo, depende da maturação biológica e destas experiências recheadas de brincadeira, que são usufruídas no meio físico e social em que as crianças estão inseridas. Na base destas experiências estão as interações, porque as crianças não aprendem sozinhas, aprendem umas com as outras, com os adultos de referência, com todos os intervenientes da ação pedagógica. Assim, acho que é importante referir também que as interações são o meio para alcançar as aprendizagens e o consequente desenvolvimento. Como eu disse, estas experiências recheadas de brincadeira para as crianças são usufruídas de uma forma muito natural e espontânea, mas o educador encara-as de uma forma diferente. No desenrolar da ação, no dia a dia das salas de pré-escolar, estas experiências de brincadeira que as crianças usufruem têm uma intenção. Eu vou dar um exemplo. Quando um educador leva o seu grupo para a rua, por exemplo, para apanhar pedras pequeninas de cor castanha. A criança leva aquilo como um jogo, como algo que a motiva, uma brincadeira. Mas o educador pretende que, com aquela experiência, a criança consiga alcançar determinadas aprendizagens. O conceito de pedra, o conceito de cor, trabalhar o número de pedras que a criança apanha, a relação com as outras crianças, o trabalhar em grupo, ou seja, muitas aprendizagens nas diferentes áreas de conteúdo, ou seja, as áreas curriculares. Esta intenção é denominada de intencionalidade educativa. Ou seja, esta intencionalidade educativa é o que gere o agir do educador de infância, é a ação que permite dar valor às aprendizagens das crianças e, como eu disse, é um motor para a definição da prática do educador. Então, como é que as crianças aprendem na educação de infância? Elas aprendem em contextos em que são consideradas agente da sua aprendizagem, em que elas têm um papel ativo, em contextos onde lhes é dada a oportunidade de ser escutada, ou seja, onde aquilo que ela pensa e acha em relação às coisas é valorizado, é importante, quando ela consegue participar em todas as decisões inerentes ao processo educativo, em contextos onde é importante a sua origem e a sua vida, porque as crianças não são tábuas rasas, não são vazias, têm experiências, já têm histórias para contar, têm uma família, têm um contexto e ele é importante e é essencial para se construir uma prática e em contextos recheados de carinho, atenção e confiança, porque, como eu disse, as interações são a base da aprendizagem. Em suma, acho que é importante terminar este pequeno apontamento sobre as aprendizagens, tendo em conta as seguintes ideias. O desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis, um só se dá tendo em conta o outro. E ele acontece, este desenvolvimento e esta aprendizagem acontece quando, como eu disse, a criança é o sujeito e o agente da sua aprendizagem. As respostas que ela obtém são singulares, ou seja, todas estas experiências recheadas de brincadeira foram pensadas tendo em conta quem é aquela criança, o que é que ela pensa, o que é que ela gosta, como é que ela reage, qual é o seu contexto, todas as especificidades daquela criança. A construção articulada do saber, ou seja, as experiências que ela usufrui. Como eu disse, com aquele exemplo da educadora que leva as crianças a passear, a apanhar pedras na rua, não é pensado só para contar o número de pedras, ou seja, não é pensado só para estimular o desenvolvimento na área curricular da matemática, mas para trabalhar uma série de áreas curriculares numa só experiência, numa só proposta. E enquanto a criança tiver o direito de ser criança,
é um cidadão, é uma criança, é um ser humano e tem que ser tomado em conta como tal, e é importante nós não perdermos esta ideia de que ela é criança e tem o direito de ser criança. E agora, acho que é importante nós conseguirmos ver um vídeo que nós escolhemos que ajuda a perceber um bocadinho aquilo que eu acabei de dizer. Obrigada. Obrigado, Diana. É importante nós acentuarmos aqui a questão da aprendizagem na educação pré-escolar, porque há muito a tendência de pensar a educação pré-escolar e a educação de infância em geral como uma etapa em que as crianças vão para o jardim para brincar. Portanto, a função do educador é tomar conta dessas crianças e nós temos que desconstruir esta imagem que se tem de educador de infância, esta imagem que se tem da criança e a imagem que se tem da etapa educativa. Portanto, a educação pré-escolar é uma etapa que está legislada, portanto, há uma lei quadro que regula esta etapa e vê como a primeira etapa da educação básica. E, portanto, os pais e os profissionais já sabem estas questões, já dominam estas questões, mas essencialmente os pais que não estudaram, não são obrigados a saber, devem perceber que a educação pré-escolar tem um currículo, portanto, em forma de orientações curriculares, portanto, não tem um programa como tem o primeiro ciclo, ou o segundo ciclo, ou o terceiro ciclo, tem orientações curriculares. Tem isto que a Diana acabou de dizer, são as intenções do educador. Portanto, não há esse programa com os conteúdos definidos, mas há áreas de conteúdo, áreas curriculares muito bem definidas, onde nós tentamos perceber onde é que as crianças podem evoluir, seja a nível de conhecimento do mundo, que é uma área metafórica, não é? Conhecer o mundo, conhecer coisas sobre o mundo, sobre a vida, sobre o cotidiano, portanto, das expressões e comunicação, da formação pessoal e social, são áreas nucleares, onde estão incluídas também áreas artísticas, na forma de domínios, mas que são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem de forma integral de todas as crianças. Portanto, os pais devem perceber que realmente esta é uma etapa fundamental na vida das crianças e quanto mais intencional for esta etapa, quanto mais intencionalizada for em termos de planeamento da parte do educador, mais estímulos as crianças têm, portanto mais podem evoluir de uma forma intensa, sistemática, constante, com muita diversidade de experiências, com uma panóplia de situações que podem ser muito benéficas em termos de criatividade, em termos de desenvolvimento moral, por exemplo, de valores. Portanto, esta intencionalidade é fundamental e os educadores de infância têm um trabalho hercúleo nesse sentido do planeamento, da reflexão, da avaliação com as crianças, e nem sempre este trabalho tem depois uma continuidade para as outras etapas educativas. E nós trouxemos, ou selecionámos este vídeo que vem a seguir, um pouco para demonstrar que a continuidade educativa é muito utópica em Portugal, no sistema educativo português. E há muitas coisas, e não só no sistema educativo português, é no sistema educativo até a nível global. Em muitos países as coisas acontecem da mesma forma que acontecem em Portugal. E, portanto, devemos refletir muito sobre como é que esta continuidade educativa pode ter mais qualidade, como é que a escola pode ser organizada de outra forma que seja mais benéfica para as nossas crianças e para os nossos jovens. Portanto, eu vou pedir à Sara para passar o vídeo, que é para depois para podermos refletir um bocadinho. Desculpem, não estavam a ouvir, pois não. Estava sem som. Consegue, Sara? Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree,
it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population,
They are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Este vídeo que nós trouxemos é um vídeo que é provocador de alguma forma, não é? E no fundo cumpre a função de nos alertar para que as transformações no sistema educativo estão a ser muito lentas. O mundo está a evoluir a um ritmo alucinante e a escola mantém-se muito na mesma. Portanto, a configuração da escola foi criada tendo em vista um padrão que tem a ver com o mundo do trabalho, e neste momento o mundo do trabalho mudou completamente, e portanto a escola já não faz sentido ser desta maneira. E um sistema que é muito aproximado daquilo que pode ser a transformação do sistema educativo é o sistema educativo que é gerado na educação de infância. Portanto, com áreas com áreas espaciais diferenciadas, áreas de aprendizagem em termos de organização do espaço diferenciado, onde as crianças podem fazer múltiplas aprendizagens e autonomamente, sem que o papel do professor seja aquele de transmitir o detentor de todo o conhecimento. O pré-escolar realmente cumpre, na sua generalidade, essas funções. Mas depois nós temos uma questão que não podemos contornar, não conseguimos contornar, que é realmente a questão da continuidade educativa. As crianças continuam a evoluir num sistema educativo que depois se transforma completamente. As crianças passam a ir para um primeiro ciclo que é tradicional, e eu estou a generalizar, é claro que há exceções, mas esta ruptura entre uma abordagem mais aberta, mais centrada na criança, e depois um contexto onde a abordagem é fechadíssima e é centrada no professor, as coisas acabam por gerar algum conflito, tanto nas crianças como também nas famílias. E nós trouxemos esta comunicação e este vídeo para alertar os pais também para o facto de terem que se envolver na educação dos seus filhos. Portanto, no primeiro ciclo tentar perceber como é que as coisas funcionam, e interagir também com os professores, exigir do sistema educativo, exigir dos agrupamentos, exigir das instituições. Por exemplo, neste tempo de pandemia nós temos uma coisa que se chama flexibilidade curricular, e a maior parte das escolas de primeiro ciclo não flexibilizaram o currículo, não emagreceram, por exemplo, os conteúdos curriculares, quando poderiam ter feito e o deveriam ter feito, e não fizeram, e portanto sobrecarregaram, por exemplo, as famílias, e eu sei que há aqui pais de crianças também que estão no primeiro ciclo e no segundo ciclo e no terceiro, e que sentiram provavelmente essas dificuldades, mas os professores e as escolas têm nas mãos o poder de reconfigurar esse currículo que se trabalha, e portanto seria fundamental ou é fundamental que os pais estejam atentos também para poder exigir do nosso sistema educativo aquilo que os nossos filhos, que as nossas crianças precisam. Outra questão que este vídeo tocou é precisamente a avaliação. Portanto, uma avaliação que se quer alternativa àquela que é tradicional, uma avaliação que se quer autêntica e que incida em evidências. Por exemplo, na escola Jacinta Marto, na escola infantil Jacinta Marto, já se trabalha muito a avaliação por portfólio, é uma avaliação autêntica, incide na progressão das crianças, percebe se as crianças evoluem, se progridem, se não progridem, faz com que as crianças percebam elas próprias se têm mais dificuldades, se têm menos dificuldades, onde é que podem apostar mais, onde é que já estão à vontade, e essa consciência é fundamental que as crianças a ganhem. Mas depois passam para um sistema de ensino diferente, em que não participam nessa avaliação. Essa avaliação é transformada em números, em classificações, e o progresso da criança já é mais complicado se não houver essa participação. Mas eu vou passar agora a palavra ao David, que nos vai falar um bocadinho da avaliação,
e o que é a avaliação, e nesta modalidade a avaliação por portfólio. David? Muito boa tarde a todos. Eu vou então falar desta questão da avaliação, que é uma questão tão importante, mas que às vezes é um bocadinho posta de lado. E nós pensamos muito na avaliação como a atribuição de um valor ou a classificação da aprendizagem das crianças. E no pré-escolar não é isto que se pressupõe. Pressupõe-se sim uma avaliação formativa e formadora, em que avaliamos o progresso da criança, o seu processo, e não um produto final, porque um produto final não nos diz tudo sobre aquela criança e sobre as competências que ela tem. E, portanto, a avaliação deverá ser a documentação do processo e da descrição da aprendizagem das crianças, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos, ou seja, não vamos avaliar um produto final, mas sim todo o progresso da criança e o processo em que ela esteve envolvida até chegar a esse produto final. Outro aspecto muito importante na avaliação no pré-escolar é que devemos comparar cada criança consigo própria, porque cada criança é única, tem a sua especificidade, as suas características, e nós muitas vezes comparamos crianças, e não, isso está errado, devemos comparar sim a criança consigo própria, só assim é que ela vai conseguir perceber os seus progressos, vai conseguir perceber onde é que tem mais dificuldade, e mesmo nós enquanto educadores também vamos conseguir ajudá-la nesse sentido. E como tal, surge também a avaliação como uma forma de conhecimento para a ação, em que o educador consegue reajustar a sua ação pedagógica fruto desta avaliação formativa e formadora. Posto isto, é importante refletirmos que a avaliação no pré-escolar deverá ser feita através de um ciclo. Isto porque o educador deverá recolher informação, fazer o registro e a documentação, depois refletir, a reflexão é muito importante e deverá ser constante em todos os momentos, um planeamento para depois utilizar novamente na ação pedagógica. E este deverá ser um ciclo constante e que os educadores devem tentar manter, ainda que seja um ciclo por vezes que tenha algumas particularidades e algumas dificuldades e que requer muito trabalho por parte do educador, devemos tentar sempre ter este ciclo em consideração. Depois, quem são os intervenientes na avaliação no pré-escolar? Sendo este um processo partilhado, temos como intervenientes a criança, o educador e a família. A criança, porque a criança, ao estar envolvida na sua avaliação, consegue perceber os seus progressos, consegue perceber as suas dificuldades e ultrapassar barreiras e obstáculos. O educador é uma pessoa que está sempre presente no dia-a-dia da criança, que a acompanha nas suas rotinas, nas suas brincadeiras e, portanto, o educador também desempenha um papel muito importante na avaliação. A família, muitas vezes podemos pensar que ela não é importante neste processo da avaliação, mas pelo contrário, ela é muito importante. Porquê? Por um lado, a família acompanha a criança em casa e, por isso, vai poder ajudar o educador na sua ação pedagógica. E, por outro, a família acaba por ir percebendo o progresso que a criança está a ter no jardim de infância. E isso é muito importante. Assim, a avaliação deverá ser uma avaliação autêntica e alternativa, ou seja, uma avaliação que seja contextualizada. Isto é o quê? É uma avaliação com base em registros, em observações, muitas reflexões, ser uma avaliação significativa, ou seja, tanto significativa do ponto de vista da criança, como do educador, como da família ou de outros intervenientes do processo educativo. E também realizado ao longo do tempo, porque nós não devemos avaliar só em determinado momento. Não, a criança deverá ter uma avaliação ao longo do tempo e não em pequenos momentos que nós achamos às vezes pertinentes. E, como tal, uma ferramenta que nós achamos pertinente para esta avaliação autêntica e alternativa é a avaliação por portfólio, que a minha colega Daniela vai falar agora, seguidamente. Obrigado. Olá, boa noite. Então, eu venho-vos falar um bocadinho da avaliação por portfólio. Como temos vindo a falar até aqui, a criança deve efetivamente estar no centro de todo o processo educativo e, portanto, deve ser envolvida também na sua própria avaliação. O portfólio é um instrumento que nos permite isso mesmo,
permite centrar a criança, permite que a criança seja realmente o centro da sua aprendizagem e desenvolvimento. Então, o portfólio é um conjunto de registros. Estes registros podem ser vários. Podem ser fotografias, podem ser vídeos, podem ser comentários, podem ser até transcrições das verbalizações das crianças, pode ser trabalhos que elas fazem, as pinturas, os desenhos, tudo o que é trabalhos manuais, podem ser, se forem trabalhos 3D, por exemplo, plasticina, pode ser fotografias desses trabalhos, portanto, todo um conjunto de documentos que documentam a evolução da criança e a sua aprendizagem. Estes documentos devem ser organizados, devem ser datados para conseguirmos perceber qual é o desenvolvimento da criança ao longo do tempo. A seleção dos documentos deve ser intencional por parte do educador e deve ter o objetivo de documentar todo o processo de aprendizagem da criança. A construção do portfólio deve ser realizada ao longo do tempo, por exemplo, pode ser realizada ao longo do ano letivo, mas pode ser também realizada ao longo dos 3 anos do pré-escolar, desde o momento em que a criança entra no pré-escolar até ao momento que sai. Quais é que são os intervenientes na construção do portfólio? Temos o educador. Claro que o educador vai ter que ser o impulsionador de todo este processo. O educador tem o papel de, primeiro, informar a criança sobre o que é o portfólio, o que é esperado dela na construção do portfólio, o que ela terá de fazer neste processo. E depois, claro, vai ter que orientar todo o processo de construção de portfólio ao longo do tempo, porque ao início as crianças não vão saber construir este instrumento, portanto vão ter que aprender ao longo do tempo. O educador também tem a função de proporcionar atividades, propostas educativas que permitam a criança construir o portfólio. E no final toda a construção deve analisar, em conjunto com a criança e com a família, todo o progresso, todas as evoluções, as dificuldades que a criança teve ao início e que superou, as aprendizagens que realizou, as competências que desenvolveu. A criança também constrói o portfólio e é nela que se centra o portfólio e, portanto, tem um papel fundamental. Sendo que a avaliação está centrada nela e sendo que todas as crianças são diferentes, não vai haver um portfólio igual ao outro. Numa sala de atividades, 2 crianças não vão ter um portfólio igual. Todos eles vão ser diferentes e cada portfólio vai espelhar a identidade da criança que o construiu. A família também tem aqui um papel essencial, porque nós não podemos desligar a criança quando entra na escola. A criança quando entra na escola, quando entra na sala pré-escolar, tem uma família e, portanto, temos também que a envolver. Por exemplo, o portfólio pode ir para casa ao fim de semana, ou quando o educador e as crianças acharem adequado, e as famílias também. E a família em casa pode construir o portfólio, pode documentar, pode tirar fotografias quando vão fazer um passeio, quando vão, por exemplo, ao oceanário, ao jardim zoológico. Agora não podemos fazer estas coisas, mas pronto, quando pudermos, essas fotografias, esses documentos, tudo o que a criança faz em casa, verbalizações, conversas que tem com os pais, conversas que tem com outros membros da família, são importantes de colocar no portfólio, porque a criança não deixa de ser criança quando chega à casa e não deixa de ser criança quando está no jardim de infância. Portanto, temos que criar aqui uma ligação entre a escola, entre o jardim de infância e a família. A construção do portfólio tem imensas potencialidades. Portanto, primeiro, se estamos a valorizar a criança, a valorizar as suas aprendizagens, a valorizar as suas dificuldades e ajudá-la a progredir, a aprender mais, a desenvolver-se cada vez mais. Depois, o portfólio demonstra as evidências da aprendizagem das crianças, permite refletir sobre essas mesmas aprendizagens, permite que a criança reflita sobre as suas aprendizagens, que o educador reflita e que a família também possa refletir. Desenvolve a autonomia e o sentido de responsabilidade, permite ao educador planificar as suas atividades de melhor forma, uma vez que, analisando os portfólios das diversas crianças, o educador pode perceber que atividades pode propor, que atividades as crianças se sentiram mais confortáveis em realizar, quais é que foram as dificuldades do grupo, quais é que são as áreas em que as crianças se sentem mais à vontade e, por isso, o portfólio pode nos ajudar a planificar. Depois, incentiva também, como eu estive a dizer, a participação das famílias. Se o educador e a criança acharem pertinente, claro que o portfólio pode viajar entre jardim de infância e a casa das famílias. Depois, nós achamos também que o portfólio pode ajudar na transição entre ciclos. Então, se nós sabemos que a criança não é uma tábua rasa e que ela traz muitas aprendizagens e tem muitos progressos, quando a criança transita para o primeiro ciclo, pode levar consigo o portfólio e pode mostrar ao professor do primeiro ciclo que tem ali um suporte de muitas aprendizagens que realizou e o professor do primeiro ciclo pode também perceber as características daquela criança, daquela família, quais é que foram as aprendizagens que fez, qual é que foi o seu percurso ao longo dos últimos anos.
E falando então em transição para o primeiro ciclo, eu vou dar a palavra à minha colega Nídia, que vai nos falar um bocadinho sobre este tema. Então, olá, boa tarde. Podes passar o mim. Então, olá, boa tarde, desculpem este bocadinho. Então, a transição é sempre um elemento de grande pressão para os pais e para alguns educadores, porque às vezes não sabem falar com os pais ou não têm à vontade. Por isso aqui eu quero me centrar na importância do pré-escolar para esta transição, tentar falar sobre as estratégias para facilitar este processo e dar alguns exemplos de competências que se pode adquirir no pré-escolar para fazer uma transição tranquila e com sucesso. Como as minhas colegas falaram anteriormente, os documentos oficiais centram-nos no pré-escolar e definem o pré-escolar como a primeira etapa de educação ao longo da vida. Daqui retiramos que o quão é importante esta etapa e para esta primeira transição oficial, digamos assim. Então, em que é que consiste este processo? É uniformizado e dinamizado, articulando a visão da criança e a continuidade educativa. Então, em que é que nós podemos falar sobre isto? A visão da criança é tudo o que engloba, o que faz parte, o que caracteriza esta criança, desde os seus interesses, as suas opiniões, as necessidades de cada criança em particular e o grupo em que está envolvido. E a continuidade educativa tem a intenção pedagógica do educador, como a minha colega anteriormente falou, os princípios e valores que esta adquire com o grupo em que está inserido, as atividades de enriquecimento curricular que são e devem ser planeadas com as crianças, seja através do portfólio ou através da intencionalidade educativa do educador, e deve sem dúvida incluir todos, desde famílias, docentes, não docentes, todos os adultos que englobem o dia-a-dia da criança. Só assim vamos fazer com que a criança se sinta-se incluída e ativa na sua aprendizagem e em todo este processo de transição para o primeiro ciclo. Realça-se aqui a importância do processo para levar ao resultado a que se propuseram e na parte positiva de todo este processo. Então, quais as estratégias promotoras que se pode fazer e deve-se fazer para que este momento seja positivo para a criança? Devemos envolver a família, como eu já disse anteriormente, haver momentos de diálogo entre todos os intervenientes, desde a educadora, os pais, a professora de primeiro ciclo, se pudermos fazer a articulação dentro do mesmo agrupamento, partilhar experiências com as crianças do primeiro ciclo, porque muitas delas estão no primeiro ano e podem e devem dar a sua experiência, realizar projetos comuns entre as duas turmas, incluir os educadores sem dúvida, os professores do grupo de crianças e, como agora está um pouco condicionado, mas deve-se fazer visitas e interação com a escola do primeiro ciclo para poderem ver a dinâmica deste contexto e conhecer o funcionamento da escola, porque às vezes as rotinas são um bocadinho diferentes de que temos no pré-escolar. Então, mas na prática, como é que vamos fazer esta transição que seja de forma tranquila, através do desenvolvimento de competências? Como é que vamos fazer isto? Através dos planeamento de atividades que desenvolvam estas determinadas competências que vão ser fundamentais para o sucesso na vida escolar e não só na parte social. Como podemos ver na construção da identidade, através da autonomia, o desenvolvimento da autonomia, resiliência para superar obstáculos, valores, autoestima, tantos outros que fazem parte da construção da identidade de cada criança. Através de competências motoras, o conseguir desenhar, o conseguir segurar na caneta de forma correta e
o apanhar uma bola, tudo que seja a nível motor. De competências sociais, a resolução de conflitos, as interações, o saber estar com o outro, que também é tão importante. Através da resolução de problemas, não só na matemática, mas também na interação com objetos, com situações que as crianças lidam todos os dias, e também a linguagem, ou seja, há sempre uma primeira abordagem à escrita, tanto na linguagem escrita como oral, como é lógico, mas na escrita podemos criar contacto com material escrito, com jornais, com revistas, livros, dar o primeiro impulso no sentido da escrita, para depois também na linguagem oral, a aquisição de palavras novas, saber escrever o nome das crianças, dos amigos, o conseguir fazer rimas com os próprios nomes, com outras palavras, com as palavras novas que aprendem. E também o pensamento, na literacia, podemos falar também no pensamento crítico, que é tão importante para sabermos estar em sociedade e conseguir contribuir para ela, no sentido rítmico, a sensibilidade para ouvir os sons, que depois vai levar a conseguirmos dizer os sons das palavras, a saber como é que nós pronunciamos, tantas coisas que podemos falar aqui na parte das competências. Agora deixo aqui uma citação que eu vou ler, que eu acho que demonstra o quão importante é o pré-escolar para esta transição e como podemos dar uma visão positiva para esta articulação com o primeiro ciclo, em que englobe tanta gente. Eu vou ler. Importa dar uma especial atenção à criança nestes momentos, transmitindo-lhe uma visão positiva dessa passagem, como uma oportunidade de crescer, de realizar novas aprendizagens, de conhecer outras pessoas e contextos, de iniciar um novo ciclo, de forma a sentir confiança nas suas capacidades para dar resposta aos desafios que se lhe colocam. Ou seja, o que é que importa? É criar uma transição tranquila, positiva, sem pressões, no momento certo, ou seja, cada criança tem o seu momento. Uns vão amadurecer, digamos assim, mais tarde. É preciso respeitar esta característica da criança, tendo em conta todas as suas características de forma global. E resta dizer que, se houver alguma dúvida por parte dos pais, não temam em falar com a educadora. De certeza que a educadora ou o educador vai aconselhar da melhor forma possível, tendo em conta cada criança, cada individualidade. Obrigada, então. Agora passo. Obrigado. Eu só queria acrescentar aqui algumas palavras, dizer que realmente esta transição pode ser delicada, porque nós, como já é a tradição, isto ouve-se em todo lado, normalmente os adultos têm a tendência para dizer às crianças: olha, agora é que vem aí a escola a sério, não é? Agora é que vocês vão transitar para uma escola a sério, onde vocês vão aprender a sério, e criam uma ansiedade muito grande nas crianças. E é preciso desmistificar isto. As crianças aprendem no pré-escolar, as crianças também vão aprender no primeiro ciclo, mas o pré-escolar também era a sério. E, portanto, muitas vezes, e dos estudos que têm surgido, nacionais e internacionais, a questão da ansiedade vai surgindo, mas normalmente ela é provocada pelos adultos, seja por educadores, seja por pais, por familiares, por amigos, mas essa carga de ansiedade nesta transição é passada por parte dos adultos para as crianças. E é importante que os pais tenham essa consciência, tranquilizem as vossas crianças, falem sobre o primeiro ciclo, falem sobre um primeiro ciclo com uma imagem positiva, como se falava aqui há bocadinho, sem reforçar aquela ideia de que o primeiro ciclo é um contexto que é mau, ou que é sério, ou que dá muito trabalho. E, portanto, crianças, quanto mais tranquilas forem, menos ansiedade têm, e a ansiedade vai ser o tópico de reflexão a seguir. Mas eu queria ainda falar da questão do momento que nós vivemos, associado também a esta transição entre a educação pré-escolar e o primeiro ciclo.
nós fomos-nos apercebendo ao longo dos tempos, desde março, entre março e junho, portanto, muitos dos pais ficaram em casa com as crianças, a maior parte das crianças ficaram privadas do trabalho com educadores, houve educadores que conseguiram gerir o trabalho com as famílias, outros nem por isso, e portanto o contacto foi esporádico, e neste contexto surgiram coisas que não interessam nem às crianças, nem à educação de infância, nem às famílias, e foi colocado muito tónica da aprendizagem da leitura e da escrita. E essa leitura e escrita na educação pré-escolar e com crianças tão pequeninas, antes dos 6 anos, deve ser uma aprendizagem que deve emergir espontaneamente. Portanto, as crianças neste contexto reconhecem o código escrito, percebem para que ele serve, aprendem a aprender, aprendem a gostar de aprender coisas novas. Portanto, essa é a grande função. É perceber para que é que serve escrever uma carta, se é para levar uma mensagem, se não é, o que é que são números, o que é que são letras, mas isso emerge do contexto, do próprio contexto. Nós adultos, sejamos educadores ou sejamos pais, não temos que andar a dizer às crianças que têm que escrever letras e mais letras e repetir e fazer ondinhas e fazer fichas. Portanto, porque isso, em vez de aproximar as crianças de uma aprendizagem natural, de uma aprendizagem espontânea, de uma aprendizagem que é construída em andaime, ao contrário, vamos afastar as crianças. As crianças entendem a aprendizagem da leitura e da escrita como uma obrigatoriedade, como algo que o adulto sente necessidade pela criança. Isso provoca ansiedade. E, portanto, nesta transição é fundamental que os pais e os educadores ajam de uma forma correta. Portanto, não pensem que as crianças têm que sair do pré-escolar a saber as letras todas ou a contar. Não. As crianças têm que sair do pré-escolar a querer aprender mais, querer aprender a ler e a escrever, mas haverá tempo para isso, para a iniciação formal da leitura e da escrita. Okay? Essa iniciação formal não pode ser, não deve ser antes dos 6 anos de idade. Nem deveria ser antes dos 7 anos de idade. Há estudos que nos demonstram que as crianças começarem a aprender a ler e a escrever a partir dos 7, 8 anos de idade, conseguem as mesmas competências leitoras e de escrita que as crianças começam aos 5 anos de idade. Portanto, quando conseguem as mesmas competências, mas com uma diferença muito grande. Os índices de interpretação são muito superiores, porque elas entram nessas aprendizagens formais com outra maturidade. Já exploraram, já brincaram com as palavras, com as letras, com os sons, já fizeram um crescimento natural que foi fundamental para fazerem uma aprendizagem consolidada da leitura e da escrita. Portanto, pais e profissionais, não queiram antecipar aquilo que as crianças aprendem naturalmente. Não forcem essa aprendizagem. E vejam, olhem para os vossos filhos. Por exemplo, quem tem 2 filhos. Um dos filhos começa a andar com 10 meses, o outro só começa a andar com 1 ano e 4 meses. Eles, quando tiverem 6 ou 7 anos, o que começou a andar mais cedo não anda melhor que o que começou a andar mais tarde. Não é? Ou começou a falar mais cedo, não fala melhor do que o que começou a falar mais tarde. Portanto, cada criança é uma criança, cada criança tem as suas características, tem um ritmo de aprendizagem que é distinto. E no pré-escolar, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós conseguimos respeitar, e os educadores conseguem respeitar esses ritmos, essas diferenças, essas características, e ter a criança enquanto um ser único, capaz, competente. No primeiro ciclo as coisas já são mais complicadas. Porquê? Porque no primeiro ciclo há um programa a cumprir e as crianças são tidas quase como iguais. Porquê? Porque as aprendizagens são para fazer todas iguais, todas ao mesmo tempo. As crianças vão aprender a fazer contas de somar todas ao mesmo tempo, estejam preparadas ou não estejam. Vão depois para as contas de menos, todas ao mesmo tempo. Depois vão aprender a tabuada todas ao mesmo tempo, para começar nas contas de multiplicar e por aí fora. E, portanto, nós pensamos que queremos uma continuidade educativa concreta e de qualidade para as nossas crianças, temos que
pensar sobre estas coisas todas, temos que refletir sobre estas coisas todas. Sejamos pais, sejamos educadores, sejamos professores, portanto, porque cada um de nós tem um papel na educação das crianças, independentemente de qual é o papel que nós assumimos neste momento, mas todos nós temos uma palavra a dizer. Portanto, eu agora vou passar a palavra à Sara, que nos vai falar um bocadinho sobre a ansiedade e a ansiedade neste novo normal. Boa noite a todos. Então, antes de começarmos a falar sobre a ansiedade, é importante pensarmos sobre a nossa concepção de criança. À semelhança daquilo que... Mas estou ligada. Conseguem me ouvir? Sim? Conseguem? Conseguem, professor? Ok. Sim, muito bem. Então, como eu estava a dizer, antes de pensarmos sobre o que é a ansiedade, temos de pensar sobre a nossa concepção de criança. À semelhança daquilo que o professor Miguel estava a falar, nós temos de pensar na criança como um ser capaz, como um cidadão que tem direitos, tem deveres. E não devemos pensar que uma criança só passa a ser pessoa quando entra no primeiro ciclo. Antes de tudo isso, ela já é pessoa e merece o respeito, tal como nós também o merecemos. E, portanto, para auxiliar esta nossa reflexão, eu trouxe aqui este esquema, que nos mostra que a criança apresenta 3 dimensões do seu desenvolvimento: cognitivo, físico e psicossocial. E, portanto, podemos perceber com este esquema que se alguma destas dimensões estiver com alguma falha, todas as outras vão ser afetadas. Portanto, na escola não faz qualquer sentido nós valorizarmos apenas o desenvolvimento cognitivo. Temos de ter em conta todos os outros aspectos e perceber que todos eles se relacionam. Se, por exemplo, uma criança chega à escola e não descansou de noite, provavelmente ela não vai realizar as aprendizagens que uma criança que teve uma noite descansada vai realizar. Portanto, temos também de ter isso em atenção. Mas afinal, o que é a ansiedade? A ansiedade costuma responder a um medo indefinido, algo que nem sempre conseguimos explicar nem localizar no espaço e no tempo. É imprevisível e muitas vezes trata-se de uma antecipação de uma ameaça desconhecida ou não necessariamente atual. Ou seja, podemos pensar na ansiedade como um medo do desconhecido. Aqui não estamos a falar naquela criança que está ansiosa porque amanhã, por exemplo, ia ter uma visita de estudo, mas sim naquela criança que vive ansiosa. E nós temos de pensar que a ansiedade vai afetar o desenvolvimento psicossocial da criança e, tal como eu já referi, se esse desenvolvimento tiver alguma falha, todos os outros também vão ter. Então, mas como é que nós podemos evitar a ansiedade nas crianças perante o Covid? É importante reconhecer que a ansiedade é para ser sentida, tal como a alegria ou a tristeza. O que nos deve preocupar é o excesso dela. A ansiedade existe e não é possível nós evitarmos as crianças sentirem a ansiedade. Elas vão sentir sempre. O nosso foco enquanto adultos deve estar na intensidade com que elas vão sentir essa ansiedade. Devemos mostrar à criança que é válido ela sentir isso, mas também é importante que ela encontre estratégias para lidar com essa ansiedade. Também devemos discutir com a criança sobre o que há de novo na escola, na rotina, no trabalho. Agora as crianças já voltaram e já sabem o que contar na escola. Mas antes disso era importante termos tido uma conversa com as crianças, dizermos que elas não podiam estar em contacto com os outros amigos que costumavam estar no intervalo, as regras, a importância de desinfetarem as mãos, nos mais velhos a importância de utilizarem a máscara, o distanciamento físico, tudo isso é importante para que elas possam antever aquilo que vai acontecer e assim não se vão sentir ansiosas, vão sentir como se tivessem as coisas no seu controle. Também devemos evitar que as crianças ouçam conversas baseadas nas preocupações e ansiedades dos adultos. Nós adultos temos de perceber que o que é de adultos é de adultos. E isso não deve ser passado para as crianças. Elas têm uma maturidade emocional diferente para lidar com as situações e nós não podemos exigir nunca que elas lidem exatamente da mesma forma que nós lidamos. Depois também temos de escutar e ouvir as crianças e validar o que sentem. À semelhança do que eu já tinha dito, está tudo bem uma criança sentir ansiedade, sentir medo, sentir raiva, sentir alegria. Está tudo bem com isso. Nós temos de perceber que elas sentem. A diferença é que nós adultos, quando estamos tristes, conseguimos chorar calados sem incomodar ninguém e uma criança de 2 anos provavelmente vai se mandar para o chão e fazer uma birra. E nós não percebemos muito bem isso, nós achamos que uma birra é um mau comportamento. Não, é simplesmente uma expressão emocional e a criança não sabe fazer de outra forma. Nós adultos devemos ter a postura de sim, eu compreendo-te, eu também gostava de, por exemplo, ir comprar um brinquedo ou estar a brincar com outras pessoas. Nós temos de mostrar esta empatia para com as crianças porque isso vai facilitar a nossa interligação com elas.
Depois também temos de mostrar confiança, esperança e aspectos positivos e não apenas o lado negativo. Tendencialmente, nós adultos, as nossas conversas com as crianças baseiam-se naquilo que elas não podem fazer. E principalmente agora é o não podes esquecer de desinfetar as mãos, não te podes esquecer da máscara, não te podes esquecer do distanciamento, tudo isso é importante, olha o vírus, tens de ter cuidado. Mas provavelmente quanto mais nós falarmos disso, mais cansadas elas vão ficar dessa situação. E principalmente nos adolescentes, eles vão tender a fazer o contrário daquilo que nós dizemos. Portanto, temos de ter também muita atenção às conversas que nós temos com as crianças e devemos lhes mostrar que nós confiamos nelas. Olha, eu sei que tu vais conseguir desinfetar as mãos, vais te preocupar com isso, mesmo que tenhamos a consciência de que são crianças e provavelmente vão se esquecer e é necessário estar lá o professor, o educador para auxiliar. Mas nós temos de depositar esta confiança porque elas vão se sentir responsáveis. Depois também devemos tentar sempre que possível manter as rotinas e os horários, por causa daquilo que eu já tinha dito, vai facilitar com que as crianças antevejam aquilo que vai acontecer e prevejam aquilo que é esperado delas. Depois, também deve existir uma forte comunicação entre a escola e as famílias, de modo a que sejam partilhados receios, conquistas, pontos de vista. Este tópico já tem vindo a ser explorado, da comunicação entre a escola e a família. É muito importante que todos nós percebamos que a família e a escola não estão em polos opostos. Elas devem estar unidas e contribuir para o desenvolvimento e para a aprendizagem das crianças de uma forma harmoniosa. Não faz sentido na escola, por exemplo, o professor estar preocupado agora com o Covid em perceber como é que as crianças se sentem e em casa as conversas serem sempre: o que é que tu aprendeste hoje? Sim, mas isso não interessa, eu não quero saber como é que tu te sentes, eu quero saber o que é que tu aprendeste, o que é que fizeste na matemática, ou no português, ou no estudo do meio, ou na geografia. É importante que os professores e os pais estejam no mesmo rumo e que exista uma partilha de ideias entre estas duas dimensões. E agora eu trouxe-vos alguns exemplos reais. Temos aqui o exemplo da mãe da Maria. A Maria tem 2 anos e a mãe da Maria disse: eu expliquei à Maria que ia voltar à escola, ver os amigos e adultos que ela tanto gostava e ficou entusiasmada. Notei que ao chegar à escola queria lá ficar, mas quando se apercebia que não era uma visita e eu me ia embora, começava a chorar e a pedir para eu ficar. Na primeira semana foi assim, mas na segunda foi pior. Assim que via à escola, começava a chorar. Ao longo do dia, perguntava por nós. Na terceira semana já correu tudo melhor, já não chorava quando eu dizia que ela ficava na escola e eu ia trabalhar. Portanto, a mãe da Maria, antes de a levar para a escola, explicou-lhe que ela ia para a escola. E nós muitas das vezes achamos que crianças de 2 anos não percebem aquilo que nós dizemos. Mas estamos completamente errados, porque se nós lhes dissermos, por exemplo, dá, a criança, o objeto que tem na mão, ela vai nos entregar esse objeto, ela percebe aquilo que nós dizemos. E então é muito importante que mesmo com as crianças mais pequenas nós tenhamos estas conversas. Claro que não é explicar que têm de desinfetar as mãos, que não podem estar próximos dos amigos, não, são conversas adaptadas à idade, claro, mas esta conversa é muito importante. E depois também há aqui um outro aspecto que é importante realçar, é que cada criança tem o seu ritmo. A Maria no início ficava bem, na segunda semana ficava a chorar e na terceira já voltou a ficar bem. E está tudo bem com isso. Se houve outra criança que desde o início ao fim chegou à escola e esteve sempre bem, também está tudo bem. Cada criança tem o seu ritmo e é muito importante aqui então nós também pensarmos na tal concepção que nós temos de criança. Nós temos de respeitar cada uma tem o seu ritmo e está tudo bem com isso. Depois também temos aqui o exemplo do Hugo, da mãe do Hugo, que tem 12 anos, e a mãe disse: cá em casa conversámos várias vezes com o Hugo sobre os cuidados que deve ter na escola. Ele foi e anda nervoso com a situação, pois o contacto de forma livre com os colegas não lhe é permitido. Ele tem vários amigos de outras turmas com os quais está proibido pela escola de conviver dentro do recinto escolar. Mas o melhor para pais e filhos é mentalizar-nos que o uso da máscara, a desinfecção das mãos e o distanciamento físico é algo normal, que faz parte do nosso dia-a-dia. O Hugo disse-me que, neste momento, já não está estressado como no início das aulas, mas que ainda não está completamente à vontade. E ainda bem que não está, porque quando estiver, provavelmente vai se descuidar nas medidas de segurança. Então, aqui a mãe do Hugo também teve a tal conversa com ele, e é uma conversa adaptada à idade, claro, e essa conversa foi fundamental. Mas depois também podemos ver aqui outro aspecto, é que o grande problema do Hugo é o facto de não poder estar com os colegas das outras turmas. Então, cada criança, cada faixa etária tem um problema associado e nós adultos temos de compreender isso. Claro que o problema da Maria era ficar sem a mãe, era deixar de ver a mãe. O problema do Hugo é não poder relacionar-se com os seus colegas e o Hugo já está naquela idade em que a relação entre pares é fundamental e ele está a sentir falta disso.
Depois ainda temos aqui o exemplo da mãe da Mariana. A Mariana tem 17 anos e a Mariana voltou para a escola em maio, quando se deu a preparação para os exames nacionais. E a mãe disse: as aulas da Mariana começaram há alguns meses, com a preparação para os exames, mas o sentimento dela e a atitude mantêm-se, não a sinto ansiosa. Sinto que ganhou um respeito por esta nova maneira de viver. Adaptou-se bem às regras, aos circuitos de circulação que lhe são impostos. Ainda ontem lhe perguntei: quando estás na escola, pensas que estás ali exposta e podes apanhar o Covid? Ela respondeu-me que não pensa nisso. Logo, não vive com medo e isso ajuda a que não fique ansiosa. Tivemos uma conversa com eles, a Mariana tinha outro irmão a frequentar a escola, antes da entrada na escola. Queríamos que tivessem consciência do perigo que correm, mas também queremos que se adaptem a esta nova vida com todos os cuidados que devem ter. Mais uma vez, a tal conversa que ajudou a prever aquilo que ia acontecer. É fundamental. Mas não é só agora em tempo de pandemia, mesmo quando nós vamos mudar, por exemplo, uma rotina, ou vamos mudar de casa, ou a criança vai mudar de escola, é importante que isso seja dito à criança, para que ela perceba que sim, vai existir uma mudança, mesmo que, por exemplo, os pais não saibam exatamente qual é a rotina que a criança vai ter na nova escola, mas é importante que lhe seja dito, para que ela perceba que vai estar com outros adultos, com outras crianças, e que tudo vai ser diferente. A criança não pode acordar num dia e estar numa escola e no dia a seguir já estar noutra escola sem ter qualquer conhecimento disso. É importante nós prepararmos as crianças para isso. E então, eu trouxe estes exemplos, também podia ter trazido em função dos educadores e professores, mas eu trouxe estes exemplos para os pais perceberem que ninguém está sozinho, que todos os pais estão com dúvidas, estão com medo, estão com receios e, mais uma vez, está tudo bem com isso. Nós somos pessoas, nós temos sentimentos e é mais do que válido nós sentirmos também esta ansiedade. Claro que, como eu já disse, nós temos outras estratégias para lidar com elas. E é importante que nós não foquemos a ida das crianças à escola na exposição ao vírus, mas sim nos desafios e nas aprendizagens que elas vão fazer. Porque se nós nos focarmos apenas nos aspectos negativos, a visão da criança vai também estar focada na parte negativa. E então vamos tentar mostrar que a escola agora está diferente, temos novas regras, temos novas condições, mas que nos vamos adaptar a elas. Vai ser um desafio, vamos aprender novas formas, por exemplo, de nos cumprimentar. Agora as crianças já não podem dar um beijinho, um abraço, mas vamos pôr na escola, apesar da pandemia, um aspecto bonito, um aspecto positivo, porque não é por causa da pandemia que a escola passou a ser negativa. Claro que já vimos que existem aspectos maus e tudo mais, mas aí o problema talvez esteja nos professores e não nas crianças e nas famílias. Então, para concluir, temos de perceber que não há como evitar a ansiedade, há apenas como diminuir a sua intensidade e esse deve ser o nosso foco. Nunca devemos dizer à criança que ela não pode sentir assim. Aliás, nós adultos temos tendência a dizer: olha, não chores, não precisas estar triste, isso não é nada demais. Mas assim, para uma criança o problema dela é porque deixou de ver a mãe, para mim adulto é se calhar porque morreu um familiar. Claro que as preocupações vão estar adaptadas à idade, mas nós temos de perceber que para aquela criança é um grande drama deixar de ver a mãe. Depois também temos de perceber que o Covid veio para ficar e cabe-nos a nós adultos criar condições para que as crianças possam desenvolver e aprender de forma harmoniosa. Esta criação de condições está sim em nós adultos, tanto pais como educadores e professores. E depois não nos podemos esquecer que as crianças são pessoas e por isso elas sentem exatamente o mesmo que nós. O que difere é, tal como eu já disse, a maturidade para lidar com as diversas situações. E nunca em momento algum podemos exigir a uma criança que ela lide exatamente da mesma forma que nós. Então eu deixo-vos um desafio. Antes de desvalorizarmos o que as crianças sentem e dizem, vamos colocar-nos no lugar delas e vamos tentar perceber como é que elas se sentem. E a razão de se sentirem assim, e pensarmos, por exemplo, se eu tivesse 2 anos, será que eu gostava que me fizessem isso? Ou será que eu me ia sentir meio perdida aqui na sala e se alguém me viesse tirar da minha brincadeira e nem sequer me avisasse? Vamos tentar colocar-nos no lugar das crianças. Vamos então mudar as nossas atitudes? Muito obrigada pelo vosso tempo e estamos disponíveis para as vossas questões. Obrigado. Nós vamos agora então abrir a discussão, se tiverem algumas dúvidas. Esta parte da comunicação da Sara é interessante, porque temos que refletir muito sobre a mensagem que estamos a passar às crianças neste momento, não é? Vivemos num mundo social, mas estamos a privá-las das interações sociais, não é? Estamos-lhes a dizer que elas não podem partilhar, que elas não se podem abraçar, não se podem beijar, não é? No fundo não se podem relacionar como relacionavam antes, e é preciso procurar estratégias
para que esta mensagem não afete o crescimento destas crianças e a sua própria formação pessoal e social. Portanto, é um trabalho que está para ser feito, não é? Vivemos uma situação nova e, mais do que nunca, a escola e a família têm que estar juntas para que estas mensagens que nós passamos todos os dias aos nossos filhos possam ser diferentes e possam ser positivas. Portanto, agora passamos a bola para esse lado. Portanto, podem fazer as questões que quiserem, que entenderem, ou refletir simplesmente, partilhar connosco situações, ok? Ou a equipa da escola infantil, se a irmã Goretti quiser dizer algumas palavras e incentivar os pais também a participar. Então, sim, boa tarde. Não? Então, sim, boa tarde. Sim, Edmilson Ferreira está a tentar falar? Estou a tentar. Sim, ok. sim. Agora já conseguimos ouvir, sim. Ok, consegue. É assim, para mim, antes de mais queria agradecer o esclarecimento, porque, assim, nessa realidade nova tem sido muito difícil para mim como pai. E assim, tem uma menina que está lá na escola infantil que tem 3 anos e meio, não é? E o que deparamos é o seguinte, ela teve no ano passado, tudo bem, mas esse ano tem sido muito difícil, porque, assim, tem umas coisas que eu tive a ver aqui, porque eu tinha uma ideia diferente em relação à idade dela ir para a escola, essa que é a realidade. Porque, para mim, a verdade é que ela mandava para a escola para ir brincar, não é? E foi mesmo nesse sentido, por isso foi muito bom poder participar nisso, porque até mesmo já tinha decidido com a minha esposa, de dada a situação, tem sido complicada para ela, porque ela não quer ir, essa que é a realidade. Ano passado foi e gostou, nós sentimos isso, mas esse ano deparamos, desde que começou em setembro, começou a escola, não há dias que ela tipo vai porque quer, chora, não é? E eu e a minha esposa temos sentido numa encruzilhada, que é muito difícil mesmo. Porque a nossa primeira filha tem 3 anos e meio, tem mais uma que tem um rapazinho que tem 8 meses. E a verdade, por exemplo, tipo, o ano passado foi correu bem também naquela ideia de que, a verdade, e mesmo ela ia lá para brincar. E não vos vou enganar porque foi mesmo assim intuito. Até que esse ano chegou um ponto e nós tipo, decidimos que ela, se calhar era melhor ir 3 vezes por semana. Passava mais tempo em casa connosco, nós também temos essa possibilidade de ela ficar em casa connosco. Porque para mim, como pai, eu pessoalmente eu entendi alguma coisa aí, mas recuso a dizer à minha filha, por exemplo, tipo, com 3 anos e meio, que a Covid veio para ficar, né? Eu tenho esperança de que isto vai melhorar, tá bem? É claro, tem a noção também que ela, por exemplo, tipo, tem a noção do vírus, sabe que o vírus anda aí. A escola deu uma coisa importante para ela, que é aquela coisa de higiene, não é? Em casa fazia, mas na escola, quando começou, ela veio, por exemplo, para casa, nós sentimos que chegava a casa, tinha ideia, queria lavar a mão, e mesmo o álcool gel, ou seja, com 3 anos e meio, mas isso é uma escola que ela trouxe, mesmo nós não saíamos com ela, né? Isso foi uma coisa que a escola incutiu nela, e tem sido assim, quando ela sempre chega a casa, tem a ideia que tem que lavar as mãos primeiro, né? Mas eu, como pai, recuso a dizer à minha filha, 3 anos e meio, olha, que o Covid vem para ficar, temos que estar a entender. Não nesse sentido, mas eu agora vendo, por exemplo, tipo, essas informações todas, ou seja, de uma certa forma acabo por mudar um pouco de ideia no sentido de que eu tinha, como disse, aquela ideia de que menina dessa idade vai para a escola para ir brincar, não é? Nós em casa, dada a realidade, porque eu sou de Cabo Verde e uma realidade diferente. Essa que é a verdade.
em que as crianças estão todas na rua a brincar, nessa idade não tem tanta necessidade de ir para o pré-escolar, tá bem? Porque eu não fui, essa é a realidade. E então, estando aqui, eu e minha esposa, com os horários e tudo isso, foi muito difícil. O que eu queria duas coisas, né? Agradecer esse esclarecimento que para mim foi de uma certa forma veio abrir os olhos e resolver um problema ao mesmo tempo, não é? E por outro lado também tem uma pergunta que é o seguinte, não é? Eu sei que se calhar a ideia é tipo ir nessa de que o Covid veio para ficar, não é? Mas para mim é muito complicado conseguir, portanto, tipo, eu tenho parte que ela tem um irmão de 8 meses, não vai à creche, o irmão está em casa, ela quer estar em casa, não é? Porque o irmão está. E isso é muito difícil de lidar, porque eu como pai, não é? Todos os dias que a minha esposa leva ela, chora. Embora durante o dia corre bem, não é? Mas ao mesmo tempo tem esse problema que, não sei se vocês têm algum conselho, né? Nesse sentido, em que podiam ajudar. Sim, claro. Obrigado, Edmilson. É claro, temos sempre conselho e o conselho é a confiança no profissional que está com o seu filho. Portanto, se há uma relação de abertura, pode sempre conversar com a educadora da sala dela. Agora, esta questão do vírus estar cá para ficar é uma realidade, não sabemos como é que vai ser a seguir. Acho que o mundo está a mudar de dia para dia e o que hoje é verdade amanhã não é, e portanto não sabemos que estratégias é que temos que adotar na próxima semana, no próximo mês. No entanto, a mensagem tem que ser uma mensagem positiva. É claro que eu também conheço um bocadinho a realidade de Cabo Verde. Realmente a rua dá-nos competências extraordinárias, indiscutivelmente, não é? Infelizmente cá nós não temos um contexto que nos permita, a não ser num meio rural e no interior, no interior de Portugal, em que podemos deixar as crianças aprender e desenvolver competências de forma espontânea, de forma livre na rua. Portanto, na maior parte das cidades, dos concelhos portugueses, nós já não conseguimos ter essa... não conseguimos fazer com que isso possa acontecer, não é? E, portanto, o pré-escolar surge-nos como um contexto para desenvolver competências, como o melhor contexto possível para desenvolver competências. O facto das crianças, neste início do ano, se sentirem mais ansiosas e relutantes em ir para a escola, também é normal, porque elas vieram de um tempo muito longo em que estiveram confinadas, em que estiveram em família, não é? E a sua filha provavelmente viveu experiências únicas com o nascimento do irmão, se ele tem 8 meses, não é? Ou com um irmão muito pequenino, e agora de um momento para o outro, em setembro, vai para um contexto educativo que é completamente diferente daquele onde ela entrou pela primeira vez, onde a liberdade era outra, onde as relações eram outras, onde as regras não eram tantas quantas aquelas que são agora, e portanto é muito normal que ela tenha esses problemas para se adaptar à nova escola, não é? Escola, entre aspas, mas à nova dinâmica educativa. E, portanto, isto é progressivo, é um processo. Eu acho que faz muito bem que aos poucos leva a sua filha 2, 3 dias, mas depois ela tem que entrar num ritmo que é o ritmo da escola, que é o ritmo do seu grupo, e, portanto, interessa perceber com a educadora que está na sala dela como é que ela fica. Pode ser uma questão só de transição. Vocês deixam, ela fica ansiosa, chora, mas depois fica bem o dia inteiro. E se isso acontecer, ela progressivamente vai ficar bem. Portanto, penso eu, é a ideia que eu tenho, é a opinião e o conselho que eu dou. Está bem, muito obrigado. De nada.